Olá minhas amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Alival, sou neurologista, neurocientista e hoje vou falar para vocês a respeito do papel dos vírus na esclerose múltipla. Há algum tempo saiu uma matéria dizendo que os vírus eram os causadores da esclerose múltipla, em especial um vírus chamado Epstein-Barr, que é um vírus conhecido também pelas infecções em jovens, chamada doença do beijo. E veja, essa matéria não é falsa, é verdade. Realmente o Epstein-Barr é um vírus que ele é essencial para o desenvolvimento da doença. Os vírus como um todo são essenciais para o desenvolvimento entre a parte genética, a nossa parte imunológica e os chamados fatores ambientais, que são o tripé da origem da esclerose múltipla. Os fatores ambientais, além de vírus, entram vitamina D, exposição solar, presença de cigarro ou não, além de outras questões que vão influenciar a nossa barreira hematoencefálica, a nossa modulação com o sistema imunológico. Mas o Epstein-Barr ele é tão importante que existe uma pesquisa que diz que caso não existisse o Epstein-Barr na pessoa, ou seja, as pessoas que não se infectam com Epstein-Barr, elas não desenvolvem a esclerose múltipla. Ela pode até estar ali numa forma latente, mas ela precisa desse estímulo para que isso aconteça. Isso é tão importante que na década de 40, 50, 60 foram descritas uma série de epidemias de esclerose múltiplas em alguns locais do mundo, que eram ilhas isoladas, que as tropas britânicas durante a guerra, elas iam para lá e aí de repente você tinha um pico de esclerose múltipla com um comportamento de epidemia, ou seja, mostrando que um elemento foi colocado ali que levou a um grande aumento. Nós suspeitamos que sejam vírus. Isso também é muito reforçado por uma pesquisa que foi realizada que mostrava, porque a esclerose múltipla ela varia muito de um país para o outro. Então você tem regiões como, por exemplo, o Brasil, que você tem uma incidência de 15 para cada 100 mil habitantes. E você tem regiões como, por exemplo, a ilha da Sardinha, na Itália, que você tem 300 para cada 100 mil habitantes, 20 vezes mais. Bom, o que acontece se uma população migra de um local para o outro? A pessoa sai da ilha da Sardinha, um grupo de 100 mil pessoas, e vem para o Brasil. Existe um estudo que diz que se elas migrarem antes dos 15 anos, elas têm o risco do local para onde elas migraram. Então, se elas saírem da Ilha da Sardinha e vierem para cá, elas vão ter o risco do Brasil, de 15 para cada 100 mil. Se elas migrarem após os 15 anos, elas vão manter o risco de onde elas vieram. Por quê? Porque alguns elementos ambientais que a pessoa interage até a fase da adolescência, que são, no caso, vírus, eles determinam o risco que essa pessoa vai ter de desenvolver lá no futuro a doença. E existem também alguns experimentos, quando você vai fazer, por exemplo, em ratos, você vai testar um remédio novo. Você precisa causar esclerose múltipla experimental no rato para testar o medicamento. Você injeta uma série de vírus nesse rato e é o que faz com que ele desenvolva uma doença que se assemelha à esclerose múltipla, que é a encefalomielite experimental aguda. Então, isso daí, a nova pesquisa que saiu mostrava que quem não tinha Epstein-Barr não desenvolvia e quem desenvolvia esclerose múltipla tinha pego Epstein-Barr recentemente. Então, para vocês que já estão pensando a respeito, é verdade, se nós desenvolvêssemos uma vacina contra o Epstein-Barr, isso pode ter uma influência populacional. As coisas não são tão simples, não é tão simples desenvolver uma vacina. Nós vimos que não é tão simples você vacinar uma população inteira contra um elemento. Não existe uma prova cabal a respeito disso, isso é uma teoria. Mas o Epstein-Barr, ele é um vírus que ele entra no linfócito, que é a célula de defesa, e ele imortaliza esse linfócito, ele impede esse linfócito de ter a vida com o tempo dele normal.
Então isso predispõe uma série de distúrbios a partir desse linfócito, a partir dessa célula de defesa. Uma delas é a esclerose múltipla. A única questão dessa notícia é que isso não é novidade, nós sabemos disso há muito tempo. Inclusive, pessoalmente, eu gosto muito desse tema. A minha tese de doutorado, eu já investiguei isso há uma série de anos atrás. Já investiguei o papel do Epstein-Barr na esclerose múltipla e mostrei que todos os pacientes com esclerose múltipla no Brasil tinham o vírus Epstein-Barr. E tem também uma publicação do meu grupo antiga que nós fizemos a respeito disso, que do ponto de vista nacional é a publicação mais utilizada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler mais detalhadamente qual é o papel dos herpes na esclerose múltipla. Quem quiser se aprofundar, vai ser uma honra ter vocês como leitores, né? Meus amigos, esse é um tema bastante complexo, né? Que fizemos aqui um vídeo um pouco mais curto, a gente pode programar de fazer um evento mais longo a respeito desse assunto. Então, se você gostou, deixa o seu like. Tiver perguntas, deixe aí comentários. Se você acha importante, compartilhe o seu vídeo. E não esqueça de clicar no sininho para receber vídeos novos quando nós estivermos aqui. Um abraço e até a próxima.